Imagine que um grupo de socorristas, paramédicos, ou talvez aquele dos bombeiros, sabe? Tocasse aquela, não é campainha, sirene, mas de uma forma bem alta. E quando toca a sirene, alguma coisa está acontecendo. Eles precisam se informar, pegar o endereço e rapidamente se deslocar até o local. Imagine então que toca essa sirene. E essa sirene chega a queimar de tanto que ela estava tocando. E aí você olha para o grupo de socorristas. E eles estão tranquilamente acomodados, assistindo o jogo da seleção brasileira. O que vocês diriam desses socorristas? Sem levar em consideração que era o jogo da seleção brasileira, obviamente. Bons socorristas? Socorristas que podemos confiar? Socorristas que você diria, muito bem, pensando assim, eu quero que um dia que eu passar mal, esse grupo seja aquele que esteja de plantão. Quero que esse grupo de socorristas aqui, que eles sejam responsáveis pela minha área. Você diria isso? Obviamente que não. Se você bate bem, né? Você diria que não. E por que não? Um simples detalhe. Apesar de serem os socorristas, apesar de estarem lá na base dos socorristas, apesar de estarem vestidos como socorristas, eles não fazem o papel de socorrista. E quem é que confia numa pessoa que tem todas as condições, mas não faz? E não o faz. Por que não está afim? Você confiaria a sua vida a esses? Obviamente que não. E o que nós vamos falar hoje tem tudo a ver com essa analogia. Então vai aparecer o meu PowerPoint para vocês, no qual está escrito a urgência da missão. Ouvir, pode colocar, Mateus. Ouvir, crer e anunciar. O texto que foi lido, Romanos capítulo 10, nos mostra que existe um chamado para sermos mensageiros da palavra de Deus. Então, conforme nós vamos estudar hoje aqui, Romanos 10, 14 ao 21, nós queremos mergulhar, mais especificamente, eu estou fazendo implicações sobre o coração de Paulo do que exatamente a sua análise. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Parece que toda a carta, né, revela a justificação pela fé, a justificação pela graça mediante a fé, e ao mesmo tempo nos apresenta uma paixão de Paulo em levar outras pessoas a conhecer essa justificação, ou seja, essa salvação. Esse texto, então, eu não queria tratá-lo hoje simplesmente como um tratado teológico frio, simplesmente como mais uma pecinha no grande quebra-cabeça doutrinário que nós encontramos em Romanos. Mas eu queria olhar para esse texto de uma forma que nos traga um desafio. De uma forma que nos confronte com a realidade. De uma forma que mostre a nossa incredulidade. Não a nossa, mas a incredulidade desses dias, é isso que eu quero. Então, talvez o que eu mais desejo com o sermão que nós vamos começar agora é que nós podemos, ou melhor, nós devemos ter um coração pulsante, empolgado pela proclamação do Evangelho. Talvez, eu acho que é para isso que nós fomos chamados. Bom, antes mesmo de entrarmos diretamente no texto, deixa eu ver se eu liguei certinho aqui. Vamos
retomar só o contexto do que nós estamos falando, da carta de Romanos, e aí nós entendemos que os capítulos 9 até o capítulo 11, Paulo agora ele está tratando, explicando por que Israel não aceitou o Messias, ou não reconheceu o Messias quando veio a essa terra, já que tudo veio deles, os escritos, os profetas, as profecias, as promessas. Por que então que eles não reconheceram? Então, o capítulo 9 e o capítulo 10, nós tivemos esse contemplar. E aí Paulo, após expor, como eu já falei, a justificação pela fé em Cristo, ele volta-se para a dolorosa e triste questão da incredulidade de Israel. Ele mostra que Israel rejeitou o Messias. Esse era um problema. Ele não ignora, então, essa rejeição, a gente fica claro isso nos seus escritos, e ele enfrenta com honestidade e tristeza. E nos capítulos que nós estamos seguindo, ficou bem claro, os capítulos que foram passados, ficou bem claro que os judeus tinham dificuldade, para não dizer que não aceitavam, que essa justificação, que essa salvação seria estendida aos gentios. Então, percebemos essa paixão de Paulo pela salvação de Israel, mesmo não atendo, mesmo eles não reconhecendo, eu queria que os meus patriotas realmente fossem salvos. Ele não se contenta em lamentar a incredulidade do seu povo, mas ele tenta explicar para nós, e eu estou falando para nós hoje, já que essa carta chegou até nós. Paulo também ele compreende a importância da pregação do Evangelho. Ele deixa bem claro isso. E ele sabe que a fé vem pelo ouvir, vem pela audição da palavra. E que a pregação é o meio que Deus escolheu para que as pessoas fossem salvas. Sendo assim, qual seria a questão central desse texto que nós estamos vendo? Talvez a pergunta crucial, que esse texto tem várias perguntas, está escrito assim, como, pois invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Paulo, então, ele nos leva a uma reflexão da necessidade da pregação. O texto, ele vai trazer a explicação, ele vai falar de Israel, vai falar vários textos do Antigo Testamento, mas o que eu quero enfatizar é a necessidade, a urgência da pregação do Evangelho. Obviamente que esse texto, o contexto dele, ele quer mostrar Israel, ele quer mostrar o que aconteceu com Israel, mas eu estou trazendo para trazer implicações para nós, o cuidado que nós devemos ter, para não fazermos como Israel fez. Então, esta pergunta, como pois invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem ouvidos? Estas perguntas nos confrontam com a nossa realidade. A nossa realidade como igreja. Talvez como uma sirene tocando. Está fazendo a ligação agora? Talvez como aquela sirene que está tocando, e será que nós vamos ter que esperar queimar e continuar assistindo o jogo da seleção brasileira? Ela nos lembra que a incredulidade não é um problema de Israel apenas, mas a incredulidade é um problema hoje. A maioria das pessoas desse mundo são incrédulas. Então, somos desafiados a sermos instrumentos do Senhor para levar a esperança. E antes mesmo ainda de começar a dividir, Paulo colocou de uma forma simples, bem lógica. Ele colocou uma sequência. Deixa eu ver se apareceu bonitinho. Apareceu.
Então ele usa uma sequência, olha lá os versículos 14 e 15, se você quiser, se você está acompanhando na sua Bíblia. Pois como invocarão aquele que não crerão, e como crerão naquele que não ouviram falar, e como ouvirão se não houve quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Paulo, ele já inicia, lembrando que ele está ligando isso com o versículo 13, aquele que invocar o seu nome será salvo, é uma continuação, mas ele inicia essa série agora de perguntas retóricas, e cada uma vai contribuindo com a outra, a resposta de uma inicia a outra pergunta. Essa é a lógica. E aí quando ele diz invocar, esse termo ele carrega a conotação de um apelo urgente, uma invocação de socorro. E no contexto, refere-se a clamar a Deus em fé para a salvação. Quando eles falavam assim, vamos invocar o nome do Senhor, era um pedido de socorro, dizendo que Deus me resgate. Quando ele usa o termo crer, a fé não era uma mera concordância, como nós vimos semana passada, mas uma profunda confiança e transformadora que faz do nosso Senhor o nosso Senhor. Lembra dele ser o nosso Senhor, que nós falamos semana passada? Quando ele diz ouvir, e aqui então essa audição é que não é apenas física, mas a compreensão do que realmente é o Evangelho. Quem nunca ouviu a sua mãe dizer, estou falando com uma porta, estou falando grego? Um bom filho, em algum momento deve ter ouvido essa frase. E por quê? Porque ele não ouviu bem? Não, é que ele ouviu, mas talvez ele não está querendo entender, ou se fazendo de João sem braço que fala, né? Não está querendo entender. Então quando ele está dizendo aqui, ouvir, não é simplesmente compreender, mas é assumir. Parece que você não está me ouvindo. O que a gente quer dizer com isso? Então, essa sequência destaca que a salvação não é um ato isolado, mas um processo que envolve a ação do Senhor e a resposta humana. E eu quero enfatizar a resposta humana. Ainda tem o pregar aqui, calma, mas eu quero enfatizar a resposta humana. Pare para pensar, meu querido, como você tem respondido ao Senhor? Como eu e você, nós temos respondido a mensagem do Evangelho à nossa vida? Muito bem, obrigado Senhor, agora eu estou no céu. Obrigado Pai, porque agora eu não vou viver mais eternamente no inferno. Como que eu tenho respondido a isso? A gente não pode esquecer, peraí que vai passar aqui, era essa que era eu estava falando, desculpa, essa aqui, volta. Essa aqui, Eu jurava que eu estava nesse slide. Agora foi demais, gente. Isso, não mexa, por favor, aí. E agora a gente vai então no pregar. Deixa aí, não mexa. A necessidade da pregação. E se você perceber aí, você tem a palavra, você tem a proclamação, você tem a recepção e você tem a transformação. Note que tem algo funcionando quando nós estamos falando da pregação do Evangelho. Ele diz assim, como virão se não há quem pregue? Então Paulo enfatiza a indispensabilidade da pregação na divulgação do Evangelho. O Evangelho, em outras palavras, precisa ser pregado. Simples assim. A palavra pregar significa proclamar publicamente, como um arauto. O Evangelho não é algo para você guardar no seu coração. As 7 chaves.
O evangelho não é aquilo que é secreto. O evangelho não é aquilo que você esconde, em algum momento você tira e fala, aqui ó. O evangelho é algo que deve ser em todo momento ser pregado, anunciado, gritado, proclamado. A palavra, então, se você está olhando aí, a palavra que transforma precisa ser proclamada. Porque só vai haver a transformação se houver a recepção. Então as coisas estão acontecendo, mas não existe transformação sem palavra. Não tem pregação, se não tem transformação, não tem palavra, precisa ter pregação. Se não tem pregação, não tem palavra, não tem transformação, não tem recepção, não tem nada. Meus queridos, você tem vontade que o mundo fosse do Senhor? Será que eu e você, será que nós, realmente, se a gente tivesse aquele tete a tete, aquele aparelhinho de mentira que a polícia usa, será que eu se colocasse aquele aparelho e perguntasse assim, você está preocupado que o mundo seja evangelizado? Você ia dizer, sim, e o aparelho ele ia começar a riscar assim, sair fumaça dele. Por que você tem coragem de falar que você não está preocupado com a pregação do mundo? Vamos ser honestos, será que nós podemos chegar e falar assim, eu não estou nem aí com a pregação do evangelho para esse mundo? Ninguém consegue falar isso, consegue? Se alguém conseguir, levanta a mão, pastor Neto, pastor Capucci, vê que a gente conversa com essa pessoa. Não, mas todo mundo vai dizer isso. Sim, nós estamos comprometidos, fomos para isso, foi para isso que nós fomos salvos. Mas e se colocar o detector? Ah, mas esse detector não existe. Então como que eu sei se o que você está falando é verdadeiro? O que você tem realizado? Quais têm sido as suas decisões? O que você tem abrido mão para que o evangelho seja pregado? O que você tem investido para que o evangelho seja pregado? Esse é o detector. Sabemos então, e como pregarão se não forem enviados? O termo enviados, aposteló, carrega a ideia de uma comissão divina, que Deus mesmo nos comissionou, um mandato autorizado. Fala, você vai fazer isso, você está autorizado a isso. Paulo destaca que os pregadores não agem por conta própria, mas são enviados por Deus. E isso, então, enfatiza a autoridade divina da mensagem que eles proclamam. Nós não somos enviados para fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa. Nós não somos enviados para falar como a nossa igreja é bonita. Como somos enviados para falar como Jesus simplesmente trabalhou na vida. Nós somos enviados para falar o evangelho. A boa notícia. Então, somos enviados por Deus. Já parou para pensar que você é um enviado sim por Deus? Se você conhece o evangelho, você tem a responsabilidade de proclamar o evangelho. Não talvez como o pastor Neto falou, do Eduardo, ir lá para um outro país, talvez não seja assim, mas você deve proclamar o evangelho em todos os lugares que você caminhar. Ide, esse ide é um gerúndio que é indo. Onde você estiver, pregar. O texto diz que conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de Cristo, em algumas traduções, o evangelho de paz. E essa citação lá de Isaías 52:7 destaca a beleza e a bem-aventurança do ministério da pregação, porque a notícia lá de Isaías chegou a notícia de que agora estamos livres do cativeiro. Os pés aqui simboliza a jornada dos mensageiros.
e sua disposição de ir aos confins da terra para proclamar a mensagem de paz. A beleza do anúncio. Algumas rápidas implicações. Deus é quem inicia, Deus é que sustenta o processo da salvação, enviando seus mensageiros, concedendo a fé, né? Mas existe a responsabilidade humana. Embora então a salvação seja de graça, seja um dom, uma dádiva do Senhor, nós devemos responder com fé ao Evangelho. Não podemos ficar simplesmente parado a essa ação do Senhor. Então a igreja, o povo do Senhor, é instrumento de Deus para proclamar o Evangelho e enviar seus mensageiros. É a igreja então que é a base. É a igreja que vai ser o quartel-general, onde nós vamos treinar pessoas, onde você vai ser treinado, onde nós vamos criar recursos para que talvez enviemos pessoas para longe. A salvação é um processo do Senhor, mas que envolve a resposta nossa. A salvação faz você fazer parte de uma equipe, faz você fazer parte de um grupo. A salvação agora te coloca num time para dar continuidade à obra. A pregação é essencial para a fé em Cristo, e isso só acontece por meio dos pregadores. E eu não estou falando pregador de púlpito, estou falando pregadores. Eu e você. No nosso dia a dia, no nosso cabeleireiro, no nosso mecânico, na nossa escola. Quem é que pode pregar? Nós, que fomos salvos. Agostinho de Hipona, ele disse: como crerão naqueles de quem não ouviram? A fé é um dom de Deus, mas Deus escolheu usar a pregação como meio para conceder esse dom. A pregação do Evangelho é um meio para que as pessoas possam ter fé. Agostinho, então, ele destaca a soberania de Deus na salvação, mas a necessidade da pregação humana. E aí eu quero fazer uma analogia, para tentar clarear. Imagine agora a equipe de resgate em uma área de desastre, em uma área devastada, talvez vamos criar aqui um terremoto, e as pessoas estão presas sob os escombros, desesperadas por ajuda, e para serem resgatadas elas precisam clamar por socorro. Talvez elas precisam invocar, lembra a necessidade de pedir o socorro? E para clamar elas precisam acreditar que é alguém que pode salvá-las, ela precisa crer. E para crer elas precisam ouvir os sons das equipes de resgate se aproximando, elas precisam ouvir. E para ouvir é necessário que as equipes de resgate estejam presentes e façam a sua presença conhecida, elas precisam pregar. E que para as equipes estejam lá, elas precisam ser enviadas para o local do desastre, elas precisam ser enviadas. O mundo está cheio de pessoas espiritualmente perdidas, presas sob seus pecados. E a igreja é a equipe de resgate. Quem resgata é o Senhor, quem dá vida é o Senhor. Eu não estou entrando nisso, eu estou dizendo que o Senhor vai usar a igreja, porque é a pregação que vai levar, é essa pregação que vai ser o meio para que essas pessoas possam ser resgatadas. Então a pregação do Evangelho é como o som das equipes de resgate anunciando a ajuda que está a caminho.
E como as equipes de resgate são enviadas para áreas de desastres, nós, salvos em Cristo Jesus, somos enviados para pregar até os confins da terra. Aonde que você deve pregar? Em todo lugar. Em tempo e fora de tempo. Você deve pregar, como eu falei, na sua escola, mas você também deve talvez pregar em lugares difíceis. Quem sabe na Cracolândia. Em lugares que talvez outros não vão. Mas as equipes de resgate do Senhor precisam ir. Sabemos que os missionários, eles são os primeiros socorros. Eu estou fazendo essa analogia. Levando a mensagem de salvação. E a igreja se torna um grande hospital. Precisamos fundar muitos hospitais por aí. Devemos, meus irmãos, responder o chamado de Deus. E o silêncio é uma resposta. Eu não falar, eu não pregar, é uma resposta. Nós precisamos, então, responder ao chamado de Deus como equipe desse resgate. Devemos apoiar, encorajar aqueles que estão lá na linha de frente. E aí, com muito cuidado, como o pastor Neto falou, 18% de pessoas que contribuem para missões. Não é legal. Amém pelos 18%. Mas nós podemos mais. Devemos estar atentos às oportunidades de compartilhar o Evangelho com aqueles que estão ao nosso redor. Estendendo, então, a nossa mão. E aí nos versículos 16 a 21, nós temos essa segunda parte, que mostra a incredulidade de Israel. Versículos 16 e 21, quero ler novamente com os irmãos, que diz: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Em algumas versões está obedeceram. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel então não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é o meu povo, e provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. A mensagem, nem todos aceitaram ou obedeceram ao Evangelho. Paulo, então, ele reconhece que a resposta ao Evangelho não foi universal. Na realidade, ele está tratando com Israel, e a ideia é de que Israel não tinha desculpa sobre a vinda do Messias, as informações necessárias para entender que viria o Messias prometido. O termo obedecer, aceitar, implica não apenas ouvir, mas olha só, esse termo é não se submeter à autoridade. Israel não se submeteu à autoridade. A citação de Isaías 53, Senhor, quem creu na nossa pregação, destaca que a incredulidade de Israel foi profetizada. Eles já esperavam. Isaías 53, então, é uma profecia messiânica de que descreve o servo sofredor. Já tem algo que mostra que esse povo ia rejeitar o Messias. É isso que Paulo está tentando mostrar aqui. Eles não têm desculpa, mas Deus já sabia disso.
Paulo então está mostrando que a incredulidade de Israel não pegou Deus de surpresa. Os versículos 17 e 18, ele diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Paulo reafirma a importância da pregação como meio para a fé. E a palavra de Deus, onde está a palavra de Cristo, refere-se à mensagem específica do Evangelho, a do Messias prometido. E olha só, mas eu pergunto, será que eles não ouviram? Texto, porventura não me ouviram? Paulo diz, sim, eles ouviram. Por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e até os confins do mundo as suas palavras. E Paulo está usando o Salmo 19, Salmo 19:4, que é um hino que celebra, Salmo 19 é um hino que celebra a revelação do Senhor, da criação, da lei de Deus. Então os judeus sabiam, mas eles não se submeteram. Israel não tinha desculpas para a incredulidade. Paulo mostra que o evangelho já tinha sido propagado. Era do conhecimento de todo judeu as promessas sobre o Messias. E então, o que aconteceu? Rebeldia. Versículos 19 e 21, uma citação de Deuteronômio e também de Isaías. Mas pergunto, porventura Israel não soube? Primeiramente Moisés diz, e eu vos provocarei os ciúmes com que eles não é meu povo, e com a nação insensata vos provocarei a ira. E aí citando Deuteronômio 32, para mostrar que a inclusão dos gentios fazia parte do plano de Deus, sim. E ele provocarei ciúmes, provocarei a ira, indica a resposta de Israel com a graça oferecida aos gentios. O gentio não aceita, ou o judeu não aceita que o gentio seja salvo. Cântico, Deuteronômio 32, o cântico de Moisés que adverte Israel sobre as consequências de sua infidelidade. Então Paulo aplica essa passagem para mostrar que a inclusão dos gentios no plano de salvação de Deus era uma realidade prevista. E ele argumenta que a incredulidade de Israel diante da salvação dos gentios era uma manifestação de rebeldia. Algumas implicações simples que nós temos. Deus escolhe quem responde ao Evangelho e quem o rejeita. Como assim? Deus salva aqueles que eram dele. Tem pessoas salvas? Tem ou não tem? Os que... Mas ele salva aqueles que não buscaram a Deus. Aqueles que não queriam saber do Senhor. E aí ele está falando dos gentios. Então a salvação é a revelação, é a manifestação da soberania de Deus. Só que aqui nós temos a responsabilidade novamente. Israel foi responsável por sua incredulidade. E apesar das oportunidades que recebeu, o Senhor está falando, você vai sofrer as consequências disso. Se nós temos a inclusão dos gentios, e Paulo demonstra que a salvação sempre foi destinada a todas as nações. A incredulidade de Israel foi resultado de rebeldia, não de ignorância. E eu vou repetir isso. A incredulidade de Israel é o resultado de não se submeter, de não dar ouvidos. E não de ignorância. A inclusão dos gentios foi uma pedra de tropeço para os judeus, mas que mostra Deus agindo. Então a soberania de Deus se manifesta na salvação e também na rejeição. E onde eu quero chegar com isso? Vou tentar explicar através de uma outra analogia.
um farol apagado. Imagine um jovem, eu vou chamar de André, que cresceu em um lar cristão. Certo? Sempre foi amado e cuidado pela igreja. Seus pais, seus pastores, seus líderes, sempre o alertaram, sempre mostraram para ele os perigos do mundo e a importância de permanecer fiel à palavra do Senhor. No entanto, André conheceu uma jovem chamada Ana, que era encantadora e carismática, mas não compartilhava da mesma fé. Ana não conhecia Cristo e não entendia os valores e princípios do Senhor que André confessava. André se apaixonou por Ana. E apesar dos avisos de seus pais e líderes, decidiu seguir seu coração. Ele acreditava que poderia conciliar seu relacionamento com sua fé, mas aos poucos, Ana o afastou da igreja, dos amigos e por fim da comunhão com Deus. O coração de André se tornou como um farol apagado em meio a uma tempestade. Ele se sentiu perdido, confuso diante de Deus. As ondas das dúvidas e da culpa começaram a atingir com força. E ele se viu afogando em seus próprios desejos. Enquanto isso, em outros lugares, jovens que não foram criados na igreja, mas que ouviram de alguma forma falar de Jesus. Deus, em sua misericórdia, tendo enviado esses mensageiros para compartilhar o evangelho com eles, esses jovens, como náufragos, em busca de um farol, encontraram a luz da salvação em Cristo Jesus. Eles se tornaram como faróis brilhantes, guiando outros para a segurança do porto. Eles cantaram louvores a Deus e testemunharam do poder de transformação do Evangelho. Então essa história de André nos lembra o quê? A importância de ouvir a voz de Deus, em vez de seguir seus próprios caminhos. Israel, o exemplo aqui é que eles preferiram seguir os seus caminhos. Eles não deram ouvidos à palavra de Deus. Apesar de sempre estarem muito perto, lembra que semana passada nós falamos a palavra está perto? Apesar de sempre estarem ouvindo, sempre conhecerem, eles não deram ouvidos. Mesmo quando os nossos corações nos levam em outra direção, devemos ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. A rebeldia e a teimosia podem nos afastar do Senhor. Mas a graça de Deus, ela busca quem Ele quer. E aí uma palavra agora, especialmente para os jovens e adolescentes. O mundo para vocês está começando, talvez. É tudo novo, maravilhoso. E é mesmo. É gostoso. Mas não caiam no canto da sereia. O mundo trabalha para te levar para longe. Por diversos motivos, meios. Pode ser, a gente usou o caso do André, um apaixonado, mas pode ser por outras coisas, como prazer. Jovem adolescente, seja obediente, vale a pena, porque caso você não obedeça, as consequências podem ser irreparáveis. E talvez a pior, assim como está na imagem ali, é o seu barco terminar ali.
vou dar um exemplo bem simples que o Augusto Nicodemos usa. Então, se é público, eu posso usar. Ele foi criado na igreja, ele diz. Só que chegou na juventude, virou a chave. E ele saiu, então, da igreja. Só que ele não simplesmente saiu, ele levou os amigos dele. E ele era o líder. Balada, droga, prostituição. E ele passou alguns anos nisso. E ele diz que em certo momento ele novamente virou a chave e conseguiu retornar. Mas daqueles amigos dele, um estava preso, o outro morto, o outro morreu de cirrose, de tanto beber. Às vezes é difícil. Mas o que mais chama atenção nas palavras de Nicodemos é que ele diz: vem, pastor, mas você voltou. E ele diz, ele relata: mas eu tenho muitas marcas. Muitas marcas. Ele mencionou que a prostituição e a pornografia deixou marcas profundas. E apesar de ele já com 60 e poucos anos, ele ainda lembrava das cenas daquilo que desonra a Deus. Marcas, cicatrizes, que ele não esquece. Então, jovem, adolescente, não caminhe por isso. Seja obediente. Seja um farol que não vai só simplesmente estar iluminando o seu caminho, mas quantos? Então, agora para todos nós, a igreja como um farol de esperança. Urgência da missão. Quando nós estamos concluindo, eu já estou concluindo a nossa mensagem, nós somos confrontados com essa urgência dessa missão. Aquele que está debaixo dos escombros do pecado, tem urgência. O mundo que está refém, tem urgência. A sequência divina de invocar, crer, ouvir e pregar, ilustrada na analogia do resgate, da equipe de resgate, nos lembra que a salvação não é um evento isolado, mas um processo que exige a nossa participação dia a dia. A história de André, o jovem que se afastou da fé por seguir os desejos do seu coração, nos alerta sobre o perigo da rebeldia. E assim como Israel, que teve acesso à revelação divina, rejeitou, nós também podemos ser rebeldes quando não pregamos o Evangelho. A pergunta de Paulo: como virão, se não há quem pregue? Deve ficar mexendo no nosso coração, ecoar no nosso coração, desafiando-nos a sair da nossa zona de conforto, enfrentar a vergonha, ter a coragem de falar de Cristo, que possamos ser então como os mensageiros de Isaías, citado em Isaías, cujos pés são formosos ao anunciar o Evangelho da paz, guiando então aqueles que o Senhor deseja salvar. Meus queridos, o silêncio da igreja pode ser o grito de desespero de uma alma perdida. Que essa verdade, então, nos impulsiona, e eu quero terminar com ela. O silêncio da igreja é cumplicidade com a perdição. Se nós ficarmos quietos, se nós não pregarmos o Evangelho, nós somos cúmplices desse povo que está sendo perdido. Nós não salvamos ninguém, não depende de nós, isso é claro para todo mundo. A salvação é do Senhor, mas o meio da salvação é a pregação do Evangelho. E quem vai pregar? É a gente. Não é aquele que não conhece o Senhor, é a gente. Então o silêncio da igreja é cumplicidade com a perdição. Vamos orar?
Santo Deus e amado Pai, obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado pelo texto que nós lemos hoje. Fizemos, Senhor, implicações, algumas aplicações. Entendemos o significado dele para os dias do primeiro século e entendemos Paulo querendo explicar a infidelidade, a incredulidade de Israel. Mas nós hoje abordamos, Pai, ou tiramos desse texto as implicações para nós hoje. E elas são claras. A salvação vem por meio de ouvir a Tua palavra. E quem é que vai pregar, Senhor, senão o Seu povo? E nós somos o Seu povo. Então, ó Pai, perdoe o nosso silêncio. Perdoe, Senhor, a nossa timidez, a nossa insegurança, a nossa vergonha. E nos dê, Senhor, espírito de coragem, de pregar, Senhor, empolgados, porque sabemos que é a mensagem da salvação. Senhor, quantas pessoas nós conhecemos, quantas oportunidades nós temos, mas esquecemos, ou nos deixamos levar por tantos e tantos assuntos. Ó Pai, eu sei que talvez alguns vão sair daqui pensativos, desafiados, mas outros, na hora que chegar a segunda-feira, e as tarefas, as responsabilidades, a busca pelo pão do dia a dia, talvez vão esquecer da urgência da sua pregação. Por isso nós imploramos a Ti, que o que foi pregado hoje, Senhor, ainda que com as suas limitações, faça diferença no nosso dia a dia. Que transforme, Senhor, os nossos corações, que abra a nossa mente, ó Deus, que a gente não perca nenhuma oportunidade de sermos os pregadores da Sua palavra. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.